Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, segundo vídeo aqui do dia, tá? A gente deve ter mais alguns, não sei se vai ter live, né? Enfim, fato é que eu demorei um pouquinho porque eu fui tomar minha vacina, terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, graças a Deus. Conseguimos tomar agora às 3 da tarde e aí tudo certo, né, cara? Estamos em casa. Bora para informações importantes, vamos passar aqui, na verdade, por informações importantes aí do Botafogo no dia. É o segundo vídeo, a gente deve ter mais algum conteúdo um pouco mais pra frente, né? Mas antes disso, a gente já tinha feito, né, um vídeo pra falar um pouquinho da lógica do Botafogo no mercado, essa situação aí da inflação no mercado pro Botafogo, como é que isso está prejudicando o Botafogo, vamos colocar assim. E a gente sabe que aqui o canal Brown e Fogo é um canal de resenha, né, um canal mais de debate, né, pra gente trocar ideia sobre o Botafogo. É um canal de comentários, não propriamente de notícia, mas quando a gente tem uma notícia, quando a gente troca ideia com pessoas, consegue apurar algumas informações, a gente traz algo aqui e eu tenho uma informação para trazer aqui sobre o Matheus Nascimento. A gente vai comentar, né, entrar em detalhes, né, que obviamente a gente possa entrar e poder, né, agregar para um debate que é tão importante sobre um ativo, né, de tanta expectativa, vamos colocar assim, dentro do Botafogo, beleza? Primeiro de tudo, vamos pincelar algumas informações que estão surgindo, né, cara? Primeiro é uma consulta que o Botafogo está fazendo com a FERJ e com a CBF para transferir os direitos do clube para a SAF, beleza? É toda a parte burocrática, o Botafogo já abriu o CNPJ, aí tem que entrar em contato, né, com as partes, né, que cabem, né, vamos colocar assim, que a lei da SAF ela permite, para conseguir fazer todo o trâmite de transferência, né, de ativos, de posse, né, cara, dos grandes bens do Botafogo, dos contratos, né, que você tem o BIRA da FERJ, que são todos os contratos que estão em vigência do Botafogo dentro da Federação Estadual do Rio de Janeiro de Futebol, e os contratos do BID, né, que estão na Confederação Brasileira de Futebol. Tudo isso tem que ser transferido e essa transferência ela tem que ser realizada com calma, com cautela. Graças a Deus agora a gente está tendo aí um conselho, vamos colocar tanto o conselho administrativo quanto o conselho fiscal e a diretoria da SAF, comandadas obviamente pelo CEO Jorge Braga, né, com pessoas aí para agilizar todo esse processo da melhor maneira possível e não batendo cabeça, como a gente vai ver em alguns lugares, tá? Segundo fator, que é muito importante para a gente trocar uma ideia aqui. O volante Fabinho, né, ele está já iniciando os exames, ele já chegou no Rio de Janeiro, começou os exames, aí depois vai para aqueles exames mais específicos, vocês têm geralmente 2 baterias de exame para ser anunciado como reforço do Botafogo. Se você quer saber o que eu penso da contratação, do método para contratar e também sobre o jogador, veja os últimos vídeos. Eu já falei que a minha questão não é propriamente sobre ele, né, que é um cara que, apesar de ter 35 anos, não demonstra falta de vigor, é um cara que era titular do Ceará, né, não é o mesmo caso do Ricardinho, mas eu já estou demonstrando preocupação com o mesmo método de contratação do ano passado, que era ouvir demais apenas o que o treinador tinha a indicar, que era o Marcelo Chamusca, e agora isso está se repetindo com o Anderson Moreira. Dos 5, 6 jogadores que estão sendo sondados, 2 deles, né, apenas 2, né, talvez, nunca tenham trabalhado com o Anderson Moreira, o que, na minha opinião, não é uma coincidência, tá bom? Só para completar aqui, a gente tem também a situação da Copinha. O Botafogo entra em campo de novo nessa quinta-feira de manhã. O Botafogo vai entrar em campo contra o Petrolina, tá, que perdeu para o Taubaté na primeira rodada, então o Botafogo, se vencer, encaminha muito bem a sua classificação para a fase mata-mata, para contar ali, por exemplo, com o Matheus Nascimento, né, com Gabriel Conceição, com o Juninho e a outra molecada para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E continuando, né, cara, só para finalizar, tivemos uma informação que ela complementa muito o nosso último vídeo sobre o Luiz Otávio, zagueiro que jogou no Bahia. Uma informação que, se eu não me engano, veio do canal do Thiago Franklin, né, que o Luiz Otávio, o Botafogo chegou a sondar a situação dele, é um zagueiro, mas o Luiz Otávio chegou pedindo, né, já um salário, claro que não o Luiz Otávio, mas o staff dele, um salário na casa dos 200 mil mensais. Aí tu pensa, putz, que absurdo, pelo amor de Deus, pô, qualquer um tá ganhando 200 mil hoje em dia. Pois é, bem-vindo ao futebol brasileiro, o mercado inflacionado do futebol brasileiro desse jeito está. E com a situação do Botafogo, que vem da Série B, já tem uma folha que ela tem que ser muito receosa, muito cautelosa, não vendo nenhum dinheiro de cotas de TV da B, o dinheiro de cotas de TV da A só no meio do ano, no segundo semestre, né, são as situações que o Botafogo está se envolvendo sem ter o poder de barganha para competir real no mercado. Então isso é muito importante se ressaltar. 200 mil para um zagueiro comum
é difícil, cara. É uma realidade difícil que o Botafogo tá tendo que enfrentar, beleza? Bom, vamos pra cima, cara. Vamos falar um pouquinho aí sobre algumas situações. A informação que eu tenho sobre o Matheus Nascimento ela é muito simples, tá? Só que ela nos dá brecha para pensar em várias ramificações importantes para a gente entender quais são os cenários, tá? O Botafogo ele começou um processo, ele já inicia um processo de conversas por tentativa de renovação do contrato do Matheus Nascimento. Vale lembrar que o homem-gol aí da base do Botafogo, que é a joia da base do Botafogo, tem contrato, né, ele assinou o seu primeiro vínculo profissional com o Botafogo, ele vai até junho de 2023. Então, mais 1 ano e meio de contrato tem o Matheus Nascimento com o Botafogo. Esse acordo ele foi firmado lá no meio de 2020, né? Vamos fazer 2 anos aí, já tem 1 ano e meio que o Matheus Nascimento assinou o seu primeiro contrato profissional, né, acertou esse seu vínculo que vai além da base com o Botafogo, e esse vínculo ele foi considerado à época um pouco curto, mas era o que o Botafogo podia fazer dadas as questões legislação que existe, né, com jogadores da idade, né, com a qual o Matheus Nascimento acertou com o Botafogo, de você realmente só poder renovar o seu primeiro contrato. Naquele momento o Botafogo só podia renovar o contrato até o meio de 23, e obviamente que também pesa a questão orçamentária, certo? E aí o Botafogo ele entendeu que o melhor planejamento, o melhor a ser feito naquele momento era, vamos pelo menos dar um plus ali nesse primeiro contrato profissional, assinar com o atleta até o meio ali de 2023 e com o passar do tempo, das temporadas, dos anos, o Botafogo conseguir, né, prorrogar esse contrato profissional e aproveitá-lo da maneira adequada, e é o que o Botafogo está tentando fazer nesse momento, tá? O que acontece, que é muito importante se ressaltar, e isso não pode ser esquecido, o Botafogo, a partir do momento que o Matheus Nascimento acertou, né, assinou aquele contrato, né, para você ter noção, o Paulo Autuori ainda era o técnico do Botafogo. Aí rolou tudo que a gente já sabe, né, cara, debandada do Botafogo, né, enfim, o Botafogo caindo para a segunda divisão, né, e obviamente que isso atrapalha todo o processo, para você ver como é que o comitê de futebol ele atrapalhou, né, todo aquele planejamento, como esse rebaixamento do Botafogo atrapalhou o processo de lapidação, né, vamos colocar assim, desse ativo do Botafogo, não só do Matheus, mas de tantos outros. Afinal, a gente está falando de um atleta que naquele momento tinha de 16 para 17 anos, e para você utilizar um atleta que não é nem sub-20 ainda direito, no profissional, não dá para usar numa Série B, que é muito mais, né, transpiração do que inspiração, é muito mais combate do que qualquer tipo de coisa, né? Você tem que fazer um planejamento com esse atleta, visando a boa adaptação, a boa performance dele num ambiente onde ele possa realmente jogar um futebol condizente com o que se pretende para uma joia da base, para um ativo da base. E essa questão do Botafogo ter jogado a Série B atrapalhou esse planejamento. O fato é que o Botafogo está tentando prorrogar esse contrato profissional, visando, principalmente, o mais importante, não perdê-lo de graça. Essa que é a principal questão. O Botafogo, né, vale lembrar que com o atleta tendo contrato até junho de 23 com o Botafogo, chegou daqui 1 ano, né, em janeiro, exatamente daqui 12 meses, janeiro de 2023, se o Botafogo não tiver entrado num acordo com o staff do atleta, né, com o jogador, para conseguir renovar esse vínculo, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Eu acho que seria a maior catástrofe possível para o Botafogo, né, perder um atleta, né, da dimensão em termos de base do Matheus Nascimento de graça para o mercado. Não só isso, né, não ter, né, a sua adequadamente, né, o seu uso no futebol profissional, você não vai ter nem um retorno técnico adequado, porque você perdeu um período com isso na Série B, você tem 2022 para fazer isso, mas aí você tem a proximidade do fim do contrato e não ter o retorno financeiro. Então o Botafogo ele tem que realmente se desdobrar, né, as partes elas vão ter que chegar num comum acordo para conseguir renovar esse vínculo. E aí qual é o planejamento, né, se essa situação avançar? Né, o Anderson Moreira, inclusive, ele já deixou isso claro nas entrevistas que ele deu, né, inclusive até bola da vez ele chegou a citar o Matheus Nascimento um pouco. O Matheus Nascimento ele tem um planejamento para ser muito mais utilizado, não vou dizer que ele vai ser titular, que ele vai ser o camisa 9, mas ele vai ter naturalmente com o Botafogo na Série A, né, e com o Campeonato Carioca agora que a gente tem um treinador, né, que parece estar olhando para isso, coisa que o Chamusca simplesmente ignorou. A gente tem um treinador que ele vai querer dar mais minutagem ao Matheus Nascimento. Ao invés de colocar o cara para jogar 5 minutos, vai colocar para jogar 30, 45, 60 minutos, né? Um jogo ou outro, dependendo da ocasião, colocá-lo como titular. Então é um cara que o planejamento é você aproveitar esse primeiro semestre e também o segundo, dependendo das circunstâncias do avanço técnico e físico, para você ter mais rodagem para esse jogador. Porém, é muito importante para que isso realmente aconteça, para que seja o ano
da chegada, vamos colocar assim, porque 2020 foi ali só um negócio para você colocar, né? A gente teve a debandada toda no Campeonato Brasileiro, aí teve que utilizar o Matheus Nascimento ali, e outros garotos para ter alguém para jogar, ele jogou bem, né? Mas seria o ano de fato de boas-vindas do Matheus Nascimento para o futebol profissional. Esse era o planejamento para 2022, mas para que isso realmente se concretize, o Botafogo tem que efetuar, né, tem que conseguir obter êxito, né, nesse avanço para a renovação contratual com o atleta, para que, por motivos óbvios, o Botafogo não tenha a lapidagem do atleta e perca o atleta de graça, né, quando acabar o contrato. Isso daí é inimaginável. De duas, uma, né, ou o Botafogo ele vai ter que se sentir, ele vai ter que suar muito aí, vamos dizer, para conseguir renovar esse vínculo, e tomara que consiga, né, tomara que as partes consigam chegar em um acordo, ou, né, dependendo se realmente não houver a menor condição e o contrato estiver próximo ali do fim de 2023, o Botafogo vai ter que acabar vendendo o atleta sem utilizá-lo da maneira adequada, da maneira que nós todos, né, que o próprio Matheus queria jogando no Botafogo e que a torcida do Botafogo tinha expectativa para vê-lo evoluindo dentro do clube. E uma das salvações, assim, aí já é uma resenha, já é mais uma análise, uma das salvações, obviamente, é o John Textor, certo? Eu acho que o John Textor, ele é um cara que, com toda a cabeça dele, eu acho que ele é um cara que ele fala muito de categorias de base, muito de centro de treinamento, de você ter ativos, ter jogadores da base, falou muito, né, naquele podcast que a gente fez aqui, uma leitura aí de todas as falas dele, falou muito das categorias de base do Benfica, por isso que ele queria investir lá, né? Então, se o John Textor chegar aqui, analisar um atleta que tem não sei quantas centenas de gols na base, que é titular da seleção sub-17 brasileira, agora vai ser titular da seleção sub-20, e com todo esse histórico, com todo esse valor de mercado, um cara que está em revista aí de top 50 promessas do mundo, né, revistas europeias, o John Textor fala, opa, peraí, né, vem cá, vamos lá, vamos conversar. E aí ele vai ter que colocar o dinheiro, oferecer tanto de salário, né? A gente consegue renovar esse vínculo porque eu não quero perder esse ativo. Então a chegada do John Textor é boa, é fundamental até para isso, né, na minha visão, para você conseguir ter um acordo necessário para manter o Matheus Nascimento, porque além de retorno técnico, é dinheiro lá na frente, beleza? Então, essa é a informação, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, porque realmente é um risco, nesse momento, em janeiro de 22, a gente tem um jogador com tanto valor de mercado, com um contrato apenas até o meio de 2023. Valeu? Tchau, gente! Fui!